quero compartilhar com vocês em breves palavras. No livro de Levíticos, hoje eu estava ouvindo o programa do meu irmão, né? É Tempo de Adorar, com o missionário Aldo Mendes, e ele leu justamente o capítulo 10 do livro de Levítico, que eu quero compartilhar também com vocês alguns versículos. Pois bem, diz assim, versículos 1, 2 e 3. Levítico capítulo 10, versículos 1, 2 e 3 fala. A epígrafe do texto fala: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara, o que Deus não ordenou para que Nadab e Abiú fizessem, oferecer um tipo de fogo diferente. Então eles foram lá e ofereceram. Pois bem, versículo 2: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, versículo 3: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Pois bem, estava ouvindo hoje o meu irmão, né, ler esse capítulo e alguns versículos, e estava vindo no ônibus pensando, o Reginaldo, comigo. Engraçado, né? Nadab e Abiú ofereceram um tipo de fogo ao Senhor e adjetiva como estranho. Eram sacerdotes oferecendo um fogo ao Senhor, e o pai deles, o Arão, era sumo sacerdote. E Arão, né, foi instituído por Deus como sumo sacerdote. E o Arão chamou pela genealogia, né? Na genealogia, esqueci o nome que fala, sucessão. Então os filhos vêm na sequência. Então, consequentemente, os filhos seriam sacerdotes. E quando Arão fosse a óbito, né, os filhos tomariam um dos dois, né? Seriam sumos sacerdotes. O mais velho, né? Pois bem, irmãos, sabe que eu fiquei pensando e analisando, o Reginaldo, comigo no ônibus? E por isso eu pensei em trazer essa reflexão para mim, para você e para nós. Nós somos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes para o seu reino, não é verdade? Irmãos, e você ouvinte da rádio Nova Geração FM, eu quero me direcionar aos crentes, porque os crentes são os que são sacerdotes, segundo a palavra, né? Lá em Pedro também, né? Fala que nós somos pedra angular, sacerdotes. Pois bem, irmãos, será que eu e você não estamos fazendo igual a Nadab e Abiú? Hein, Reginaldo? A gente anda, eu sou uma pessoa que gosto muito de visitar igrejas, e eu, Genival Barbosa Lima Filho, é eu que estou falando, opinião e fé do Genival. Eu por aí vejo pessoas, crentes e cristãos, presbíteros, pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, diaconisas, fazendo igual a Nadab e Abiú fizeram, oferecendo ao Senhor um tipo de fogo estranho, um fogo estranho. Irmão Genival, o que você quer dizer com isso? Que Deus vai consumir esse... Mas será que Deus já não consumiu? Porque, irmãos, nós vivemos em um tempo diferente desse tempo aqui. Que nesse tempo aqui, as manifestações de Deus, elas eram mais, se eu posso falar essa palavra, mais categórica, mais específica. Deus se manifestava mais presente, através do monte lá fumegando, através da coluna de fogo, a abertura do mar vermelho, as 10 pragas. Por que, Reginaldo, Deus não faz isso hoje? Se ele é o mesmo, o meu irmão falou isso na pregação dele, ele é o mesmo, ele não mudou, não muda e não mudará jamais, não mudará. Mas
Você já parou para pensar por que Deus ele não age da mesma forma que ele agia no passado? Houve mudança nele? A palavra dele diz que ele não tem sombra de mudança nem variação. Então, o que foi? Algo mudou ou não mudou, Reginaldo? Algo mudou no mundo, na vida, na sociedade, no mundo inteiro. Foi Deus que mudou? Não, foi a consciência do homem para com ele que mudou. Porque, como a Bíblia fala, as Escrituras falam que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. O que significa isso? Em que a consciência do homem estava se expandindo, estava se abrindo como um leque. Como um leque. E os homens, a sociedade e o mundo passaram a entender melhor Deus, se é que eu posso falar dessa forma. Por esse motivo, Deus, o Ser Supremo, passou a se manifestar de modos diferentes. Não que ele mudou, mas porque nós mudamos, a nossa consciência mudou, o nosso modo, que nem hoje. Veja quanta mudança houve na atitude do homem para com Deus. Hoje em dia não está uma briga sobre a ideologia entre aspas de gênero, tá uma brigalhada nada, tem um monte de gente saindo do armário. Porque no passado era vergonhoso alguém se assumir, não era verdade? Era é sua, né? Mas antigamente as pessoas tinham medo de se manifestar dessa forma, e até mesmo, né, por causa de como a sociedade iria vê-lo, iria criticá-lo, e até em certo ponto, entre aspas, um temor da parte de Deus no coração. Hoje em dia, esse medo e temor acabou. Os homens maus hoje em dia entram dentro de igrejas CNPJ para assassinar, cometer homicídio. Eu não sei se o Reginaldo provavelmente deve saber, né, de vídeos que tem de homem. Tem um vídeo, eu comentei isso na igreja do pastor Gilson, onde tem numa igreja batista, tá lá os irmãos lá num círculo orando, e entra um homem armado e começa a atirar naquelas pessoas que estão ali em oração. É claro que ele tinha um alvo específico, mas se não me engano acho que ele baleou 5, morreram 3 pessoas. Você procura no YouTube, você vai ver lá. Você vai ver. Fora outras que vai atrás para matar as pessoas e entra dentro dos templos religiosos em pleno culto. Outro vídeo também bastante viralizado, o Reginaldo também deve ter assistido também, de um irmão que acho que é pastor, tá pregando e entra um assassino lá para matar o pastor. Aí os irmãos com muito amor e carinho pegam o homicida e cai de pau, né? É muito amor no coração, né? A Bíblia, teve a irmã que falou assim: irmão, mas ele tentou matar. Bom, irmão, mas se a gente vivesse segundo o amor de Cristo, o certo é mobilizar a pessoa e chamar a polícia, e não tacar-lhe o pau, não. Na pessoa não, mas enfim, é a natureza humana. Pois bem, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho para Deus e foram mortos pelo fogo, consumidos pelo fogo por causa disso. E hoje, eu e você que somos sacerdotes do Senhor, que tipo de fogo estamos oferecendo para Ele? Será que é o fogo que Ele requer de mim, de você, de nós? E você já parou para pensar, Reginaldo? Eu vou chamar a sua atenção para você refletir comigo, e os irmãos e ouvintes da Rádio Nova Geração FM, e o Éder que está lá em Recife. Que tipo de fogo é esse que, trazendo para nossos dias, eu e você poderíamos oferecer ao Senhor? Será que é falar língua estranha? Profetizar? Ter revelação? O que será? O rodopiar, né? Ficar rodando, depois puf, foi entre aspas arrebatado em espírito. A pessoa ficou tonta e resolveu deitar para passar a tontice, né? Porque a pessoa de tanto rodar fica tudo girando e aí a pessoa tem que sentar, aí as pessoas resolvem deitar para poder passar. Depois que o cérebro volta ao normal, a pessoa
Fui arrebatado em espírito. Irmão, o que aconteceu? Eu não sei. Que Deus é esse que arrebata a pessoa e a pessoa não sabe o que aconteceu? Eu, Genival, não creio num Deus desse, porque Deus não é Deus de confusão. E quando ele está escrito na palavra dele, que ele não faz nada antes de revelar os seus. Então Deus não vai entrar na sua mente, na sua consciência, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, fazer algo dentro de você. Quando você voltar à sua razão, raciocínio, não saber o que ele fez, não saber o que aconteceu. Porque quem faz isso é o Genival que está falando, tá, irmãos? É uma expressão e opinião do Genival. Na minha opinião e expressão, quem faz isso é o diabo. Porque é o diabo que gosta, né? Vê o que ele faz com as pessoas aí que se drogam. Só se droga tanto, cai na valeta. Depois que volta assim, onde é que eu tô? Ué, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas que bebem até cair. Quando volta assim, o que aconteceu? Quem me pôs aqui? A pessoa é assaltado, leva roupa, leva tudo dele. E ele não sabe o que aconteceu. Então quem faz essas coisas com o ser humano e o ser humano não sabe o que aconteceu, é o diabo. Porque Deus, quando faz algo com você, comigo, com você, conosco, ele faz para um objetivo. Você tem que saber por que e qual é esse objetivo. Então, que você não seja como Nadab e Abiú, oferecendo um fogo estranho ao Senhor. Saiba o que você está fazendo e oferecendo ao Senhor. Lembra de Paulo, capítulo 12 de Romanos? Tem que ser um culto racional, agradável. Você tem que saber o que está fazendo. Porque o que você está fazendo não é para você mesmo, é para o Senhor. E, fazendo uma outra analogia, podemos dizer que a Nadab e Abiú, trazendo para os nossos dias, estava ali oferecendo um fogo, entre aspas, estranho, porque queria se aparecer para a sociedade, para os outros, demonstrar aos outros que era mais santo que todo mundo. E a gente não vê isso nas igrejas? A gente vê isso nas igrejas. Se um irmão pregador que toda vez que ele vai pregar e tem que fazer revelação, é ou não é? Se ele deixar de revelar, o pessoal já vai estranhar. Opa, aquele irmão ali, alguma coisa aconteceu que hoje não teve revelação. Ué, tem que ter revelação sempre que ele estiver ali presente, ou sempre que ele for pregar. Então, muitas vezes é um fogo estranho que Deus não se agrada. Que eu e você. Genival está indo embora, deixando com você aí, Banda Resgate. Eu vou, Daniel.